Olá, minha gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Hoje um tema bastante sensível, bastante delicado, que se refere à crise existencial. O que é uma crise existencial? Por que ela acontece? Que efeitos ela produz? E como resolvê-la quando é possível? Antes, se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Deixe o teu like se gostar do vídeo, compartilhe com os amigos e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Então, a nossa existência o que é? É um espaço que nós temos disponível, espaço-tempo, para realizar, ou melhor, para resolver um grande problema, que é resolver a nossa vida, transformá-la em sucesso, em bem-estar, em alegria, em realização, em felicidade. Portanto, a existência é um problema aberto a ser resolvido para cada indivíduo humano. Então, nós somos um projeto da natureza. Se quisermos um projeto divino, um projeto metafísico. Mas somos um projeto virtual que deve realizar-se, fazer-se, concretizar-se aqui na história. E somos dotados de leis universais que nós não podemos modificar. São leis físicas, leis químicas, leis fisiológicas, leis de energia pura, de energia psíquica. São leis deste universo onde nós estamos inseridos que nós não podemos modificar. E se nós seguirmos por educação, por formação, por responsabilidade, por conhecimento, se nós seguirmos as leis da nossa natureza, é óbvio que nós não teremos crise existencial. Nós não teremos maiores crises. Então, o processo evolutivo da vida humana e também de qualquer outro ser vivo, ele é um processo positivo. Ele é um processo de conquista, de realização, de sucesso, de ganho. Mas, sobretudo, um processo de encontrar cada vez mais o sentido de viver. A alegria de viver, a autorrealização, a felicidade. Quer dizer, este é o percurso normal a ser feito por um ser humano eminentemente sadio, que tenha tido uma base, digamos, educacional e de formação adequada, para prosseguir com a sua vida, para resolver o grande problema da própria existência, certo? Então, por que a maioria dos seres humanos, e eu posso dizer com segurança isso aqui, entra na crise existencial e não consegue resolver a própria existência? Porque quando você, por razões conscientes ou inconscientes, por crenças, por falsos valores, por lógicas sociais, por lógicas ideológicas ou de qualquer outra natureza, você passa a contrariar progressivamente a tua natureza, as tuas vontades, o teu desejo legítimo, você vai criando uma descompensação. Você entra num déficit. E de acordo com a contundência ou a gravidade dessa traição que é feita consigo mesmo, vem a chamada crise existencial, que é o quê? É a perda da motivação de viver, a perda de vontade, a perda de vontade de continuar, a perda de sentido de encontrar realmente a felicidade, a força, a alegria, a autorrealização. Portanto, a crise existencial, que é típica de pessoas inteligentes, é uma crise que pode gerar a depressão, pode gerar, inclusive, graves doenças, porque é um modo indireto de decepar a nossa árvore, pode gerar grandes frustrações e perde realmente o sentido de viver. Mas por quê? Porque não foi conduzido bem o jogo. Não foi administrada bem a existência, certo? Porque, caso contrário, se for bem administrada, não existe a crise. O outro lado, que é a evolução positiva, é uma expansão gradativa, com dificuldades, com lutas, com pequenas crises, sim, mas não entra nesse espaço vazio. É como se a crise existencial fosse a consequência, o resultado de um potencial mal investido, queimado no vazio, ou não investido, certo? Onde fica bloqueado. Então se frustra o próprio projeto da vida, se frustra os inúmeros vários projetos, digamos, vocacionais,
e aos poucos se bloqueia o próprio jogo. Se nós fôssemos pesquisar de um modo mais agudo, por que de tantos suicídios, por que de tantas depressões graves, por que da desmotivação crônica, por que da desesperança, certo? Nós vamos encontrar que por baixo do bastidor, às vezes sem se dar conta, existe uma crise com a própria existência. O que eu faço aqui? Para que eu sirvo? Como que eu não consigo me realizar? Como que eu não consigo encontrar sentido? Então, de fato, existe uma gama muito grande de pessoas que vivem este quadro e que, de um certo modo, não é nem sequer conscientizado. Se vive a angústia, se vive a ansiedade, se vive a raiva, se vive a frustração, se vive a perda de sentido e não se tem um diagnóstico ou um autodiagnóstico que me explica o que está acontecendo. Vejam que todos os seres humanos, quando eles perderem a esperança, a tendência é declinar, é o declínio. Quando a pessoa perde definitivamente a esperança, de um modo ou de outro, ela se autossuicida, ela morre. Portanto, nós estamos falando de um tema aqui delicado, mas que é um tema pertinente, um tema hoje atualíssimo, porque vivemos uma sociedade que cada vez mais preza por um mundo material, um mundo ilusório, um mundo fácil, um mundo memético, e não entra nas raízes do que é a vida e de como é que se deve proceder para galgar cada vez mais os postos mais elevados que a vida prevê e exige que sejam alcançados. Portanto, esse é o fato. Repetindo, a crise existencial é um processo mal conduzido da própria vida que leva a essas consequências que eu já descrevi. Por exemplo, as pessoas de baixo potencial, de baixa inteligência, vamos com todo o respeito do mundo, elas não sofrem muito esse tipo de crise, porque se afogam um pouco a mágoa no alcoolismo, um pouco na agressividade, um pouco em tantas coisas que nós conhecemos, em superficialidade. Portanto, a crise existencial é típica de pessoas mais inteligentes, certo? E como é que se faz a saída desta crise? É preciso entender uma coisa nesse sentido. Quando você erra longamente com a tua vida, chega lá por volta dos 40, 45, 35, 50 anos, tu entra um pouco nesse quadro, precisa entender que houve um processo errôneo continuado, consciente ou inconsciente, por crenças, por falsos valores, por ilusões, por falso conhecimento, mas houve um processo continuado de erro. E, portanto, isso implica, de um certo modo, um karma. O que é o karma? Que é muito discutido em muitos fóruns filosóficos, religiosos, etc. O karma nada mais é do que o custo, do que o preço dos erros cometidos que eu estou pagando hoje. Eu pago com dor, pago com angústia, pago com tristeza, pago com muitas coisas. Portanto, quem cometeu muitos erros ao longo do tempo e entrou nessa chamada crise existencial mais aguda, ele tem um karma a pagar, certo? E, portanto, como é que eu saio da crise? Eu preciso entender onde que eu errei com a minha vida, no micro e no macro. Preciso fazer uma revisão com alguém que me ajude, ou eu estudando, onde eu consiga entender que o processo da vida era um outro, e que eu me enganei, e que eu me iludi, e que eu achei que era um jogo fácil. Eu uso dizer que a vida não é para amadores, certo? Portanto, eu me iludi, errei e estou aqui num certo vazio, dizendo que a vida não vale a pena ou não vale nada, certo? Então, na verdade, reconhecendo os próprios erros, fazendo uma avaliação um pouco mais crítica de onde eu acabei indo por caminhos errados, de onde eu aceitei morder isca que não devia ter mordido, eu posso ter, na verdade, uma retomada progressiva onde eu recupero o sentido de viver, certo? O exemplo que eu coloco sempre, você colocou a caneca do leite no fogão e esqueceu e ela ferveu e derramou. Derramou o leite. Crise existencial, certo? Chegou a um ponto, a um limite. Bom, mas na caneca sobrou leite. Sobrou quanto? 30%, 20%, 50%? Eu não sei. Portanto, ao sair da crise, pega os 30% que sobrou, certo?
o teu potencial, a tua energia, o teu tempo, e revisa todo esse teu histórico e começa de um modo diferente. Nas pequenas coisas, nas médias e nas grandes coisas. Te orienta, te informa, faz um pouco de terapia e comece a proceder diferente. Porque pagar o karma significa reconhecer os próprios erros, dar um tempo gradativo de um certo silêncio, mas trabalhando cada vez mais na direção certa, que dentro de 1 ano, de 2, ou de 6 meses, ou de 3 anos, o sentido de viver começa a retornar, mas fazendo as coisas certas. Fazendo o que você gosta, o que você ama, o que a tua vocação prevê, o que o teu instinto deseja, o que a tua liberdade quer, certo? Então, não é uma crise dessa que deve concluir com um suicídio, ou deve concluir-se com câncer, ou deve concluir-se com uma frustração onde devo me compensar nos outros, certo? Portanto, eu reafirmo aqui, a solução da crise existencial é uma revisão crítica da própria vida, da própria consciência, do próprio histórico levado em frente, onde eu reaprendo um pouco o jogo com alguém que me ajuda e retomo numa estrada gradativamente bem feita, bem trabalhada, e se reabre novamente o processo de sentido, de prazer, de vontade de viver, certo? A vida é feita, não é pensada. Você tem que fazer, e fazer no caminho certo, fazer a coisa certa. Certa de que ponto de vista? Do ponto de vista da lei da natureza. E não do ponto de vista da lei social ou de uma lei familiar. Do ponto de vista da tua estrutura real, natural. Se você faz esse processo, você ganha o jogo. Certo, minha gente? Se você gostar desse vídeo, se assistiu até aqui, repasse para os amigos. Sobretudo aquelas pessoas que entram nessa crise, que geralmente essa crise, ela começa por volta das pessoas muito inteligentes até antes dos 40 anos, certo? E para as pessoas medianas, ou até pessoas de grande inteligência, pode acontecer aos 45, aos 50, 55, 60 ou até mais, certo? Portanto, vejam o vídeo, se acharem fundamento, passem para pessoas que podem fazer sentido. E eu estou à disposição, quem quiser comentar o meu vídeo, comentem, podem fazer a vossa crítica, podem fazer perguntas aqui no YouTube que eu respondo tranquilamente. Certo, minha gente? Ó, aquele abraço do velho de coração, até o próximo vídeo.